o autor aos Hebreus retorna nesse capítulo 8 ao seu tema básico, ao tema básico de toda a carta aos Hebreus, que é a superioridade da obra de Cristo, da nova aliança, sendo Jesus mediador perfeito porque nos garante acesso a Deus, nos liberta da condenação da lei, e aí ele realmente é o nosso mediador para a nova aliança. Ele estabeleceu uma nova aliança, e essa nova aliança é superior à antiga. Essa superioridade da nova aliança, da obra de Cristo perante tudo o que estava acontecendo, é o tema dessa carta aos Hebreus. Desde o início temos comentado, havia ali alguns irmãos nas igrejas dos Hebreus que estavam entendendo que era necessário continuar cumprindo a lei para obter a salvação, além do sacrifício de Cristo. Ou seja, aceitavam Jesus, mas entendiam que era necessário cumprir a lei. E aí várias interrupções foram feitas ali no texto. Ele vai tentando focar em algumas partes para conseguir no final do livro expressar tudo isso, que a nova aliança é superior à antiga e a nova aliança foi estabelecida por Jesus. Na lição anterior, no capítulo anterior, ainda no capítulo 7 de Hebreus, entendemos e aprendemos a respeito deste símbolo, né, no que diz respeito a dizer que Jesus, o autor dos Hebreus diz que Jesus é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que significava isso? Melquisedeque, rei de Salém, morada da paz, né? Melquisedeque rei, então Jesus é o rei da paz, e toda aquela expressão de Melquisedeque ser um rei, um sumo sacerdote, de Melquisedeque ter aparecido ali para Abraão no meio de uma história, e Abraão reconheceu Melquisedeque como sumo sacerdote, ou sacerdote do Deus Altíssimo, prestou culto a Deus, e pagou, entregou o dízimo a Melquisedeque ali, entendendo e reconhecendo essa qualificação de Melquisedeque. E isso fez aquela grande oposição com relação... Oposição não, né? Fez aquele contraponto, é melhor do que oposição, dizendo que os sacerdotes da tribo de Levi só vieram depois de Abraão. E Abraão, antes deles, reconheceu Melquisedeque como sumo sacerdote de Deus, dizendo ali, ou expressando ali, que Jesus também tem esta qualificação de ser sumo sacerdote, por não ser, apesar de não ser da tribo de Levi, ok? E agora, no capítulo 8, nós retomamos então essa expressão, essa argumentação, melhor dizendo, sobre a superioridade da obra de Cristo, da nova aliança. E ele vai falar nesse capítulo a respeito de alguns símbolos e coisas da velha aliança em que as pessoas têm dificuldade de abrir mão. Hebreus 8 diz assim: a antiga aliança era símbolo do transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é mediador. Esse é o título que está ali na versão revista e atualizada. Versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores
promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, mas os conduzi até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aqui o argumento é explicar que coisas da antiga aliança vão desaparecer, porque o que importa agora é uma nova aliança, que as coisas da antiga aliança são sombras de coisas celestes, e a gente vai entender melhor isso. Curiosamente, ontem me encaminharam um vídeo de alguém, possivelmente um pastor, ou dizendo que era pastor. Eu não disse que era pastor, mas chamava a atenção de irmãos que estavam em igrejas cujos pastores celebravam a ceia com qualquer tipo de pão, e ele argumentava que era necessário que a ceia fosse realizada com pães asmos, porque a Bíblia mandava assim. Isso era a argumentação dele. E dando importância a essa situação de que o pão da ceia tinha que ser o pão asmo. Pão asmo é aquele pão que era celebrado a Páscoa na saída do Egito, né? Era feito pão sem fermento, com azeite e com ervas amargas, e a Páscoa era celebrada de forma... era uma ceia corrida, para lembrar da saída do povo do Egito, da liberdade do cativeiro. E o pão asmo sem fermento significava, naquele contexto, deixar para trás as coisas que eram amargas, lembrar das coisas que eram ruins, amargas, sem graça. Jesus, de fato, celebrou a última ceia usando pães asmos, porque ele ainda estava celebrando dentro da ideia da ceia antiga. Mas não há orientação no Novo Testamento dizendo que a ceia deve ser celebrada desta forma, né? E o personagem do vídeo dizia que era necessário que a ceia fosse celebrada assim, que essa seria a forma correta. E é importante a gente entender por que está sendo dito isso, e se está certo ou se está errado. Eu não concordo, já digo que eu não concordo com esta obrigatoriedade. O símbolo não pode ser maior do que o símbolo do sacrifício de Cristo na cruz. E a gente vê algumas igrejas buscando seguir coisas do judaísmo, como se isso fosse uma coisa obrigatória e necessária. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Os símbolos são bonitos, os símbolos são bacanas, mas a gente tem que ter cuidado com o que eu quero fazer com esse símbolo. Ok? Vou comentar mais sobre isso um pouco à frente. Aliás, até realizando uma pesquisa rápida sobre pão asmos ou Santa Ceia, como era o nome que ele usava, nós batistas evitamos usar Santa Ceia. Santa Ceia remete a um sacramento, e sacramento remete a um ritual que confere graça, remete a um ritual que é algo a mais do que apenas um memorial. A ceia, ela deve ser feita com ordem de essência, ela é um momento santo, como o culto é um momento santo, como as nossas vidas têm que ser santas, e santas quer dizer separado, mas ela não confere graça nem poder
excepcional nenhum. É um memorial. Nós batistas, e aí eu estou falando da doutrina batista, se você não é batista, então de entender o que eu estou dizendo, nós batistas entendemos a ceia como um memorial, ou seja, é uma celebração, é um ato simbólico, simplesmente para lembrar, para parar e lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, porque ele fez, que foi pelos meus pecados, que ele lançou, meus pecados foram lançados sobre ele, e ele se entregou na cruz para morrer por mim. Então essa é a simbologia que nós batistas entendemos, ok? Bom, mas vamos lá. Essa então é a lição de número 8 da revista Palavra e Vida, edição 83. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, inclusive eu deixo na descrição, e acessar a revista Palavra e Vida em PDF, baixar, estudar conosco. Essa revista de número 83 tem por tema a centralidade de Cristo e foi escrita pelo pastor, a revista toda, pelo pastor Alonso Colares. Nossa lição de número 8 tem por tema o mediador de superior aliança e está baseado lá no capítulo de Hebreus 8. Nosso texto básico está do 7 ao 13, versículos 7 ao 13, mas o capítulo 8 é estudado nessa aliança. E aí, perdão, o primeiro tópico já vem falando como tópico, né, como título, a antiga aliança era uma sombra. E o autor da carta aos Hebreus começa esse capítulo 8 resumindo o que ele diz, né? Ele fala: o essencial das coisas que estamos dizendo é que, olha só, de tudo o que eu estou dizendo, ou resumindo, né, é que temos tal sumo sacerdote, ou seja, temos um sumo sacerdote. E aí quando ele fala tal sumo sacerdote, ele já está usando toda a ideia e a expressão que está na cabeça dos hebreus. Não se esqueçam, a carta aos Hebreus está sendo escrita aos Hebreus. Os Hebreus têm toda a Torá e toda aquela sistemática de culto entranhada nas suas cabeças, porque eles aprenderam, cresceram e foram criados assim. A gente aprende as coisas que nossos pais nos ensinam, a gente acaba aprendendo a religião que os nossos pais nos conduzem, né, até que a gente tenha uma capacidade de pensar, questionar, entender mais aprofundadamente. Então, quando ele fala temos tal sumo sacerdote, ele está remetendo a toda uma imagem da Torá, do templo, do sacrifício, daquele que entra no Santo dos Santos para pedir perdão pelos meus pecados, para sacrificar ou para dar glória a Deus. Então temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono na majestade dos céus. É um sumo sacerdote tamanho que ele também é rei Melquisedeque. Né? Fazendo referência também ao capítulo anterior. Assentou à direita do trono da majestade do céu como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ele já faz uma diferença. Olha só, ele é um sumo sacerdote, ele é rei, se sentou à direita, segundo o pai, digamos assim, se assenta ao centro, o filho, a segunda maior autoridade. Lembra que eu comentei? Direita à esquerda, né? Então, direita, a segunda maior autoridade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Quando a gente fala verdadeiro tabernáculo, a impressão que dá, ou a ideia que passa, é que tinha um falso, né? Se tem um verdadeiro é porque tem um falso. E o que ele está querendo dizer é que está falando do tabernáculo celestial e não este que nós, homens, ou que o povo de Deus no deserto erigiu para adorar ou apontar ou para representar ou para dar uma ideia das coisas celestiais. Quem erigiu, quem levantou, quem fez, quem estabeleceu o verdadeiro tabernáculo celestial foi o Senhor e não homens. Então veja que ele está falando, está elevando um pouco mais o padrão, um pouco mais o nível deste sumo sacerdote que é Jesus. É um sumo sacerdote de um tabernáculo celestial. Não só deixa aqui. Além de sumo sacerdote, ele é rei. Por isso que fala que era da ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Ok?
E aí o autor faz novamente referência ao Salmo messiânico, o Salmo 110, verso 1. Disse ao Senhor, ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Salmo 110 é um salmo que fala do Messias, salmo messiânico. Já falamos isso e já citamos isso em outros capítulos. Então, a referência clara, tanto em Hebreus, quanto em Hebreus citando o Salmo 110, fazendo referência a Jesus como rei e sacerdote que governa o céu. Isso tudo a gente tem dito. Aliás, o autor aos Hebreus já disse isso nos capítulos anteriores, quando ele fala da ordem de Melquisedeque, ele está se referenciando, fazendo referência a isso, né? E aí ele está um pouco mais do que apontar para o Salmo 110, apontar que Jesus é o Messias, do Salmo messiânico, né, para ser redundante, ele está dizendo que o Salmo, a profecia, ou o que está escrito no Salmo, se cumpriu, né, mostrando aos cristãos hebreus que aquilo ali é um cumprimento, que Jesus é o cumprimento da promessa do Messias, de forma exclusiva e efetiva em Jesus. Jesus, sumo sacerdote, rei, e agora um sumo sacerdote e rei sentado à direita, à destra do trono de Deus, tá difícil, né? Num tabernáculo espiritual, num tabernáculo celestial, ok? E aí Jesus fez mais excelente obra do que o sacerdócio da antiga aliança. O sacerdócio da antiga aliança, o autor aos Hebreus vai nos dizer aqui que ele tinha que oferecer dons e sacrifícios, ações de graça a Deus pela salvação e os sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Ok? Mas Cristo fez muito mais do que isso, né? Cristo não ministra naquele tabernáculo terreno. Cristo ministra num tabernáculo celestial. O terreno era transitório, o celeste é permanente. O terreno foi construído por uma necessidade nossa, de seres humanos, de enxergarem alguma coisa concreta. Sabe, a gente tem muita dificuldade de fazer coisas relativas ou de manter costumes ou coisas que a gente não vê com uma certa concretude. Então, é importante ter a Bíblia em papel? Talvez seja, para você ter ela ali, olhar, eu tenho que ler a Bíblia. A Bíblia representa a presença de Deus? Não. A Bíblia não representa a presença de Deus. Tem gente que gosta de botar a Bíblia aberta na casa como algo que vai abençoar a casa toda. Isso é sincretismo. Isso está tentando dar um poder a alguma coisa. Mas a Bíblia, enquanto um livro sagrado de separado, nos lembra que a gente precisa falar com Deus, nos lembra que aquela é a palavra de Deus, nos lembra que Deus quer falar conosco, que a gente tem que abrir a Bíblia e ler. No povo antigo, Deus fez a Arca da Aliança inicialmente, e a Arca da Aliança dava um sentimento de concretude, um sentimento de coisa concreta para o povo de Deus que estava saindo do Egito e que depois teve que ficar 40 anos no deserto. A Arca da Aliança representava ali a presença de Deus. Precisava? Não precisava, mas o povo é complicado, né? E aí, como o povo ia ficar 40 anos ali, Deus passou para Moisés ali uma receita de bolo, um projeto, melhor do que receita de bolo, um projeto da construção do tabernáculo, que era o local onde seria montado o tabernáculo, teria o Santo dos Santos, o ambiente, que só o sumo sacerdote entrava, mas esse tabernáculo, como diz o nosso autor, é um tabernáculo transitório, é um tabernáculo, eu acredito,
que os panos do tabernáculo com o tempo iam ficando ruins, que os metais precisavam ser limpos, né? Os panos poderiam ficar rotos, os metais queimados com o sol, né? Os metais precisavam ser limpos, senão ficava azinhavrado. Enfim, devia ter uma tarefa de manutenção bem grande daquele tabernáculo, porque ele era material, terreno e transitório, ou seja, vai passar. Mas Jesus ministra no tabernáculo celestial. Não precisa dessa manutenção. Não é transitório. Não vai passar. Na antiga aliança, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz que as coisas da antiga aliança eram sombras das coisas celestiais. O que é uma sombra? Uma sombra é algo que dá ideia de alguma coisa. Se eu chegar aqui minha mão perto da parede, você vai ver, ó, a minha mão, a sombra da minha mão. A sombra da minha mão tem o perfeito contorno da minha mão? Não tem, ela é um pouco indefinida. Talvez chegando mais perto ela fique um pouco mais definida, mas chegando de mais longe, quanto mais longe eu fico, lá, é uma mancha. E é isso que ele está falando. A antiga aliança, as coisas da antiga aliança são sombras. Sombras dão ideia de alguma coisa, mas não delineiam muito bem. Elas não mostram o contorno. Olha, e mesmo que delineie bem, a sombra é preta. Minha mão não é desta cor, né? Então veja que ela está dando, todas as sombras são pretas, né? Cinzas, pretas, depende da proximidade da luz quanto para, essas coisas todas de ótica. Mas veja, ela dá uma ideia de alguma coisa e não é alguma coisa. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha, todas essas coisas que vocês faziam, todos esses símbolos que vocês utilizavam, todos esses rituais praticados são sombras de uma outra figura, da figura celestial, das coisas celestiais. Precisavam ser feitas no Velho Testamento? Precisavam. Era o jeito, era o ritualístico, era o culto, né? Mas é interessante entender que elas não são as coisas celestiais, são sombras das coisas celestiais, né? Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus dissera: tenha cuidado para fazer de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Moisés foi instruído por Deus a que fosse construído o tabernáculo. Deus passou todo o modelo para ele e ainda recomendou: olha, cuidado, é para fazer do jeito que eu mandei. Porque se Moisés fizer outra coisa, já nem sombra mais das coisas celestiais seria, né? O tabernáculo era um modelo. O que é um modelo? Um modelo é uma miniatura ou uma representação, não necessariamente miniatura, mas uma representação de alguma coisa. Então, quando você tem uma miniatura de carrinho, por exemplo, é um exemplo bem simples, o carrinho não é um carro, mas lembra um carro. O tabernáculo era um modelo de uma representação do tabernáculo celeste. Então, se lá no tabernáculo celeste tinha um santo dos santos, ou tinha a sala do trono, no tabernáculo terreno tinha um santo dos santos. Uma comparação, uma sombra, ou seja, algo ainda muito indefinido, não totalmente delineado, não totalmente esclarecido, mas que lembra as coisas celestiais. Nesse santuário terrestre, nesse tabernáculo terrestre, Jesus Cristo é o Rei e sumo sacerdote para sempre. E aí, no versículo 7, lá ele conclui: se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ora, se comprar uma miniatura de um carro de luxo fosse uma coisa perfeita, eu não queria comprar um carro de luxo, né? Se comprar uma miniatura, sei lá, de um Porsche, né, é uma coisa perfeita, então eu não vou ter a vontade de comprar um Porsche,
né? Estou dando um exemplo qualquer, gosto de carros, acho as máquinas bonitas, mas veja, a miniatura, o modelo não é a coisa, né? Então, se a aliança, se a primeira aliança, se o tabernáculo celeste fosse perfeito, não tinha necessidade do segundo, mas como ele é uma sombra, uma coisa indefinida, uma ideia da figura, né? Uma coisa que não é totalmente perfeita, então era necessário uma segunda aliança que fosse perfeita. Então Cristo está no santuário celeste, ele intercede por nós porque é o nosso sumo sacerdote. Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31 até o 34, fala assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo confirmando estas ideias, estas informações que o autor aos Hebreus escreve aqui. Ele é mediador de uma superior aliança. Ele é rei e sumo sacerdote? É. Da aliança terrena? Não, de uma aliança muito melhor, muito superior, né? A maravilhosa graça, maravilhosa aliança estabelecida por Jesus na cruz. Nosso segundo tópico vai falar agora: a lei precisa estar, ou a lei está agora no coração. E o autor aos Hebreus continua o texto falando que toda a lei antiga era uma lei cerimonial, né? Ela estabelecia obrigatoriedade, formatos de cultos específicos, e ela era transitória. Foi transitória, né? Até ser perfeitamente cumprida em Jesus. Então, a lei tinha ritos, a lei tinha cerimônias, tinha comida que não pode comer, tinha hora para orar, tinha hora de jejum, tinha hora do descanso do Shabá, tinha uma série de ritos, cerimônias e símbolos, ok? Mas todos esses ritos, cerimônias e símbolos apontavam para Jesus. A lei tinha um grande problema. Aliás, como toda lei, nós, humanos, buscamos cumprir a lei, mas fazer o que queremos. Então, às vezes, a gente até interpreta a lei de forma errada, né? Mas cumpre o que a lei diz, mas faz o que quer. E o exemplo que eu sempre uso para isso aí é o famoso radar. Né? Tá lá escrito 60 por hora, eu tô botando 90 na boa. Aí vem o radar de 60, eu freio, passo no radar a 60 e depois boto meus 90 de volta. Não é isso? Infelizmente, esse é um procedimento que muitos de nós, a maioria de nós, infelizmente, talvez, faça. E está errado. Porque a lei, por assim dizer, o sinal de trânsito, dizia que a velocidade da via toda era 60 por hora. Né? E aí, para me fiscalizar, colocou-se um dispositivo eletrônico lá. Não vou entrar no mérito se a ideia era pegar, não pegar, se a ideia era faturar, não vou entrar nesse mérito não, né? Se era lucrar ou não. Mas vamos pensar na situação ideal. A via é de 60 por hora, e se colocou alguns radares ali para fiscalizar e penalizar quem não está cumprindo a lei que diz que a via toda é 60 por hora. E a gente descuida disso, né? E a gente acelera. Se a via está limpinha ali, não tem ninguém, né? Vou botar aqui um pouquinho mais que eu estou com um pouco de pressa, né? Aí tem radar, freia. Teoricamente eu cumpri a lei, porque eu não fui multado. Teoricamente eu não fui pego transgredindo a lei. Pelo menos ali na época no local do radar eu parei, né? Eu cumpri, mas não era esse o espírito da lei. Não era esse o objetivo da lei. O objetivo da lei era que o tráfego naquela via fosse todo 60 por hora. E esse é um problema
da lei. Esse é o problema da regra. A gente olha a letra da lei, a gente olha o que está escrito na regra e busca fazer o quê? E busca cumprir ao pé da letra e fazer o que a gente quer, né? Mas Jesus trouxe vida à letra da lei. Lembra no Sermão do Monte, eu porém vos digo, olha, eu porém vos digo, você está apertando muito mais, né? Não matarás, mas eu porém vos digo que se você olhar para o seu irmão odiando, já matou no coração. Não adulterarás, mas eu porém vos digo que se você olhar para uma mulher desejando, já adulterou com ela. Então assim, a coisa é um pouquinho mais complicada, aliás, muito mais complicada. Mas o espírito da lei não era esse, não era cumprir regras. E Jesus veio trazer vida à lei, tentando, ou buscando, ou indicando, né, apontando para que a lei precisava ser impressa nos nossos corações. Lembrar das palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios 3, versículo de 5 a 8. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de que os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, então ele está falando ali, ó, quando Moisés recebeu a letra da lei, gravou em pedra, e era lei, não era graça, né? E Moisés desceu com essas pedras, e os filhos de Israel não conseguiram olhar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo faz uma comparação muito interessante aqui, né? Está falando da lei e da graça, da velha aliança e da nova aliança. Na velha aliança, Moisés foi lá no monte, recebeu de Deus a letra da lei, foi impressa na pedra e ele desceu, seu rosto resplandecia, ele tinha que cobrir o rosto porque Israel não conseguia olhar para o seu rosto. Tamanha era a glória de Deus refletida em pouquinho, né? Pouquinho da glória de Deus refletida em Moisés fazia com que os filhos de Israel não conseguissem olhar para o rosto de Moisés. Se essa, digamos assim, glória da lei já era desse jeito, imagina agora a maior glória que será ou que é no ministério do Espírito. E da mesma forma que o apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, vai lá em Jeremias e cita uma profecia, algumas profecias que estão lá. Jeremias, eu recortei o texto, você vai ver que depois está transcrito no autor, na carta aos Hebreus. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim, ó, firmada a nova aliança com Israel. Calma, Jeremias foi muito antes disso tudo, então era uma profecia. Eis aí vem dias, diz o Senhor, futuro, Jeremias está falando do futuro, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você vai aqui no versículo 8, né? Vai lá, e de fato repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor. Ele começa a citar Jeremias. Então, Hebreus 8, versículo 8,
cita Jeremias 31, do 31 ao 34. E o objetivo do autor aos Hebreus é mostrar que a profecia de Jeremias está cumprida, né? E o nosso autor separa algumas lições dessa profecia que o autor cita aqui. Em primeiro lugar, a profecia de Jeremias, uma promessa clara do Senhor no Antigo Testamento, de que a antiga aliança tinha um tempo para se findar, pois ela não era suficiente. Nos 2 primeiros versículos, olha, vem aí dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz seus pais, ou seja, vou firmar uma nova aliança, não daquele jeito, né? No dia que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Eles não cumpriram a minha aliança, né? E eu vou firmar uma nova aliança de um outro jeito, porque aquela aliança não foi suficiente para eles cumprirem. E aquela aliança não trouxe uma mudança de mente e de coração. Muitas vezes, quando a gente vê uma determinada lei, essa determinada lei, que é feita ali pelo legislativo, tem uma ideia, e a ideia é imprimir no povo um determinado comportamento. Tem leis tributárias, que é para pagar imposto, tem leis de vários tipos, mas algumas leis, algumas regras, buscam mudar uma mentalidade. Eu vou falar uma coisa, um exemplo interessante. Há muito tempo atrás, já há 20 anos, as faixas de pedestre aqui em Brasília são respeitadas. Faixa de pedestre sem sinal pelo novo Código de Trânsito, esse novo Código de Trânsito que eu acho que já tem mais de 20 anos, diz que se tiver uma faixa de pedestre e não tiver um sinal, o pedestre atravessa e os carros param, sem sinal vermelho. E isso não era realidade no Brasil. Agora está começando a ser em alguns estados do Brasil, algumas capitais, em alguns lugares. Ok? Mas isso já era realidade aqui. Ok? Então havia aqui já uma mudança de mentalidade desde o princípio, que não tinha em outros lugares. Tá certo? Para a faixa de pedestre é um local onde o pedestre vai atravessar a via e a responsabilidade maior é do motorista, porque ele está com a coisa mais pesada e mais mortal, por assim dizer. Se ele passar por cima, ele pode matar. Não que o pedestre não tenha responsabilidade, mas ele precisa ter um cuidado maior com relação a isso aí. E a mudança é de mente, a mudança é de coração. Ok? Então imprimir um comportamento diferente. O que o autor aos Hebreus, citando Jeremias, está dizendo é que a antiga aliança não era suficiente. Deus disse por intermédio de Jeremias que a antiga aliança não era suficiente, era necessário ter uma nova aliança que provocasse uma mudança de mente. Segundo lugar, a profecia de Jeremias evidencia a vida pelo Espírito, não mais segundo mandamentos em tábuas e pedra, pois por si só não eram capazes de mudar o coração. E aí tá, você pode ir à igreja todo domingo, se batizar, cantar no louvor, trabalhar na igreja, tomar a ceia, dar o dízimo e fazer todas as coisas que você ouve ali na igreja que precisa ser feito. Mas se você não crer em Cristo, a sua religião é vazia. Não faz o menor sentido nada disso que você está fazendo. Não faz sentido se batizar, não faz sentido tomar a ceia, não faz sentido dar o dízimo, nem frequentar a igreja, porque você está indo à igreja por um rito semanal, por um costume, como se em um clube, né? Como se você estivesse indo em um clube, ou uma coisa dominical. São ritos religiosos, são coisas disso. Então quer dizer que a gente deve quebrar todos os ritos religiosos, toda a tradição? Não, porque existem
identidades, existem modos de fazer e a gente faz coisas do nosso modo de fazer. Aqui no Brasil nós nos vestimos de uma determinada forma. Se você for para a África, tem outro jeito de se vestir, no Oriente tem outro jeito de se vestir, e em cada região tem jeitos de se vestir diferentes. Não precisa ir muito longe não, no Sul existem algumas peças de roupa que eu não uso em Brasília, não uso cachecol, eu não uso caneleira, não uso nada colante no corpo para aquecer, porque aqui não há necessidade, mas no Sul há. Então existem costumes e formas diferentes e a gente tem as nossas denominações com costumes e formas diferentes. Isso é salutar, mas a gente não pode deixar que o rito, que o símbolo seja maior do que aquilo que a gente está fazendo. Na experiência cristã, boas obras e obediência a Deus são resultados, são consequências de um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo. E a gente não faz boas obras porque tem que fazer, a gente faz boas obras porque a gente sente necessidade de fazer. É assim que precisa ser, né? Fazer porque tem que fazer é ritualístico e isso não traz nada, tá? Não tem cerimônias religiosas, ritos religiosos e coisas que eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer, porque eu acho que está dito na Bíblia que é correto, que é bom, não trazem a salvação, ok? E esse é um perigo, e era um perigo que os antigos estavam sofrendo. A lei acabou imprimindo neles ritos religiosos, e que tinham que fazer, e quando o rito religioso era quebrado, não pode quebrar o rito religioso, não pode comer sem lavar as mãos, não pode isso, não pode aquilo, porque eram ritos religiosos, não por causa do temor a Deus, entendeu? E aí a terceira lição mostra, a profecia mostra a condução do Espírito Santo na vida daquele que crê, produzindo vida, conhecimento e discernimento espiritual. E o nosso autor da revista cita João 14:26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Ele já veio, está em nós, no momento da conversão, nós batistas, de novo, acreditamos assim, né, que no momento da conversão nós recebemos o Espírito Santo, ele nos faz apto para discernir a justiça, o pecado, a justiça e o juízo, então discernir a lei, discernir o que é certo e o que é errado, e imprimir ou produzir uma vida nova a partir dos nossos corações, ok? Então, essas lições, esses pontos, o autor quer trazer quando ele cita Jeremias, tá certo? E o terceiro tópico da nossa lição, o velho foi superado pelo novo. E é bem interessante os dois versículos, ou o último versículo do capítulo 8 de Hebreus, né? Aliás, só o último, né? Quando ele diz nova torna antiquada a primeira hora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Eu lembrei aqui de quando eu trocava de carro, né? Eu troco pouco de carro, fico muito tempo com carro, mas quando a gente troca de carro, a gente geralmente ainda tem um carro que é útil para alguém, então a gente vende esse carro e esse carro some, né? Eu lembro dos carros que eu tive ao longo do tempo, lembro com carinho, me serviram bem, né? Mas onde eles estão? Nunca mais os vi. Era uma coisa que se tornou velha, obsoleta para mim, ainda útil para alguém, e eu vendi, passei para outra pessoa que eu não conhecia, e essa pessoa que eu não conhecia pegou o carro e levou para onde ela vivia e usava. E as coisas velhas tendem a desaparecer. Aquilo que é antiquado tende e envelhecido está prestes a aparecer. É interessante que quando o autor aos Hebreus escreve isso aí, parece que ele está falando das tecnologias no nosso presente século, não é isso? Não faz muito mais do que 20 e poucos anos,
há 23 anos atrás, eu comprava o meu primeiro celular, que já existia há uns 3 anos, porque eu ia ficar separado da minha esposa, e minha esposa estava prestes a dar à luz a minha primeira filha, e eu precisava ter um canal de comunicação, tinha a linha fixa em casa, e eu tinha um celular, que já não era tão caro nesta época. E o celular servia para fazer uma ligação de voz, ou mandar um SMS, só que tinha que ter outro celular, e como só tinha um, então só servia mesmo para ligar para mim, para eu ligar para casa. E esse celular que só faz ligação de voz desapareceu, não existe mais. E olha que interessante o que ele fala aos hebreus, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hoje a gente encontra algumas dessas coisas em museus, mas em museu não é uma coisa que é usada, é só para lembrar das antigas coisas. Ora, ele está falando da lei pela graça, está falando do antigo sumo sacerdote para o novo sumo sacerdote. E essas duas sequências, segundo o nosso autor, diz algumas coisas interessantes. A primeira diz respeito ao fato de que quando o Senhor falou sobre a nova aliança, a antiga aliança se tornou ultrapassada. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ele está falando de nova aliança. E a nova aliança torna a antiga ultrapassada. Né? E Cristo, então, é superior a todos os ritos do passado. Todos os ritos, tudo que se fazia, porque a lei diz que tem que entrar com o pé direito, dando cabalhota, com a roupa tal, que não sei o quê. E Cristo é superior a todos esses ritos. Não há mais necessidade de voltarmos às cerimônias e rituais do Antigo Testamento. Olha aquele vídeo que eu comentei no início. Não há necessidade. Eles podem ser encantadores, eles podem ser bonitos, carregados de simbologia, carregados de significado, mas não há necessidade de fazer desse jeito. Até posso, né? Até posso, mas não há necessidade. Então quer dizer que eu não posso nem partir o pão com faca, né? A gente puxa o pão em pedaços como se fazia naquele dia. Há quem faça ceia assim, mas para ser um ritual melhor, uma celebração simbólica, com um simbolismo mais forte, para chamar atenção, para ter uma didática, para as pessoas entenderem, né? No Antigo Testamento, mais encantadores podem parecer, eles apenas eram sombras de meras figuras de algo muito maior e mais poderoso, que produz vida. A segunda sentença, sustentada pelo autor da carta aos Hebreus, pode parecer muito mais direcionada aos irmãos destinatários da carta, pois viviam 2 perigos teológicos. O primeiro, da rejeição da fé em Cristo, voltando às práticas judaicas. Então tem que fazer a lei. E o segundo, que era um outro perigo teológico, que você precisava crer em Cristo, mas se você não cumprisse as práticas judaicas, você não estava salvo. Então, o exemplo que eu falei do vídeo, a ideia é bem essa. Posso celebrar a ceia com pão asmo? Pode! Carregado de significado, poxa, que coisa bonita, né? Olha aqui, Jesus quando estabeleceu na Páscoa porque tinha aquilo. Tem uma mensagem muito bacana. É obrigatório fazer assim? Não é obrigatório fazer assim, porque os símbolos, eram sombras de coisas celestiais. E agora eu não preciso mais estar preso a estas coisas, porque Jesus é superior a todos os ritos do passado. Eles são encantadores e são bonitos, mas são ritos, ok? Então, até me surpreendi quando eu procurei pão asmo na internet, muita gente dizendo que a ceia tinha que ser feita com pão asmo. O que tem que ser feito é o memorial, é lembrar de Cristo com pão e vinho, pão e suco de uva, ok? A gente tem ministrado alguns cursos para diáconos, e um deles, esses dias, perguntou se não tinha que são os diáconos que servem o povo e o pastor serve o diácono, porque tem um significado disso. Eu falei, irmão, cuidado, vamos lá. Todos nós servimos a Deus.
Primeiro. Segundo, cuidado. Pode ter seus simbolismos, até pode ter, mas cuidado, que o simbolismo não pode chamar mais atenção do que a gente está fazendo, né? E aí eu citei que na minha igreja havia a mesa da ceia era posta e era colocado um pano por cima, e quando começava a ceia, 2 diáconos pegavam um pano e dobravam pela metade e dobravam de novo e um unia a ponta com o outro e voltava mais um passo atrás. Aquilo ali acabava sendo um ritual para dobrar a toalha que estava por cima da mesa da ceia. E chamava mais atenção o ritual da dobra da toalha do que a ceia do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Podemos ter as coisas com significado, podemos, mas elas não podem chamar mais atenção do que o nosso objetivo. Aquilo que está antiquado, ultrapassado, envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8:13. E a gente precisa ter atenção para não fazer cerimônias mortas, para pensar em agir. Porque algumas pessoas, até mesmo de cristãs, enaltecem práticas judaicas. Exemplo do vídeo que eu acabei de comentar, ele pergunta se eu já vi isso, acabei de ver um vídeo, me mandaram ontem dessa forma, né? Você consegue perceber a direção do Espírito Santo em sua vida? A gente precisa ter essa noção, né? Como a experiência cristã tem levado você à prática de boas obras, falar das boas novas, mas praticar as boas obras. Se você sente alegria em servir e amar, ou você está fazendo isso porque é ritual, cuidado. Temos que ter cuidado com estas coisas. Que Deus nos ajude, nos abençoe sempre a discernir. Tem problema fazer? Não tem, mas se aquilo ali está se tornando mais forte e mais importante do que o motivo principal do que estamos fazendo, cuidado, está errado. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a prestar um culto de forma correta a Ele, entendendo que o tabernáculo celestial é eterno e o nosso sumo sacerdote ministra nele, e não as sombras das coisas celestiais. Amém?